Um dos assuntos que mais repercutiu nessa última semana foi o caso do ex-contador de Lulinha, João Muniz Leite. Segundo a matéria de Marcelo Godoy no Estadão, que teve acesso à íntegra do inquérito a respeito desse caso, João, a sua esposa e as empresas ligadas ao casal movimentaram ao todo entre 2020 e 2021 mais de 525 milhões de reais, um valor muito incoerente com o salário declarado por João, 26 mil reais. Além das estranhas movimentações financeiras, ainda há o fato de que, por pura coincidência, João e sua esposa ganharam 640 vezes na loteria e ainda suspeitas de envolvimento com chefes de organizações criminosas. João Muniz Leite é uma figura já conhecida há um bom tempo por ter sido contador de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho de Lula, e também por ter prestado serviços ao próprio Lula, o que fez com que ele fosse inclusive ouvido como testemunha na Lava Jato no caso do triplex no Guarujá. Enfim, as matérias que trataram do caso do contador falaram sobre as diversas suspeitas sobre o casal e também sobre as provas já obtidas pela polícia. Mas nenhuma dessas matérias mostrou a história de Lulinha, ex-cliente de João, que também é recheada de coincidências por trás do seu sucesso repentino e estrondoso. Já que a grande mídia não falou sobre isso, eu fiz esse vídeo extra nessa semana para contar a você a, no mínimo, suspeita trajetória do primogênito do atual presidente da República. Vamos lá. Fábio Luiz Lula da Silva, nascido em São Bernardo do Campo em 1975, é o primeiro filho de Lula com Marisa Letícia, que foi a sua segunda esposa. Fábio Luiz se formou em Ciências Biológicas na Universidade Paulista, a Unip, e em 2002, ano em que o seu pai foi pela primeira vez eleito presidente da República, trabalhava como monitor no Parque Zoológico de São Paulo, recebendo um salário mensal de R$600. Abro um parênteses aqui para lembrar que R$600 em 2002 tinham um poder de compra muito maior do que o mesmo valor de R$600 hoje, em 2024. Em 2002, o salário mínimo no Brasil era de R$200, portanto, o salário de Lulinha correspondia a 3 salários mínimos. Fazendo aqui uma comparação muito superficial, mas a título de curiosidade, com base no valor do atual salário mínimo no Brasil, seria como receber um salário mensal de aproximadamente R$4.200. Fecho o parênteses aqui e voltamos à história. Menos de um ano após o seu pai ter tomado posse como presidente da República, Lulinha, em 2003, tornou-se sócio da G4 Empreendimentos, uma empresa especializada em entretenimento e games, da qual os filhos de Jacob Tarr já faziam parte. Abro mais um parêntese aqui. Jacob Tarr, já falecido, era ex-prefeito de Campinas, um dos fundadores do PT e amigo íntimo de Lula desde a década de 70. Os filhos de Jacob Tarr, por consequência disso, eram amigos de infância de Fábio Luiz, o Lulinha. Fecha esse parêntese e volta à história. No ano seguinte, em 2004, e eu não sei explicar como isso se deu ao certo, se foi uma transição de nome da empresa com o mesmo CNPJ, ou se uma empresa foi fechada e outra foi aberta, seja lá como tenha acontecido, dessa sociedade inicial de Lulinha, na G4, surgiu a Game Corp S.A., que, de acordo com as fontes que eu encontrei, foi fundada por Lulinha junto com os irmãos Calil e Fernando Bittar. A empresa iniciou suas atividades em março de 2005, só que ainda antes disso, em janeiro, curiosamente, a Game Corp recebeu um aporte de 5,2 milhões de reais de investimento da Telemar, uma empresa de telefonia que trabalhava com concessão governamental e que hoje é a Oi. E eu faço questão de lembrar que, assim como os R$600 do salário de Lulinha em 2002 representavam na prática um valor muito maior do que R$600 representam hoje, pois naquele ano isso correspondia a 3 salários mínimos, 5,2 milhões de reais em 2005 também tinham um peso financeiro muito maior do que 5,2 milhões de reais em 2024. Ou seja, esse investimento inicial em uma empresa recém-fundada é ainda maior na prática do que parece ao olhar para esses números agora. Em agosto do mesmo ano, a Game Corp iniciou suas atividades como emissora de televisão, alugando inicialmente 4 horas da programação do canal Mix TV, usando o nome de Game TV. Entre os meses de abril e maio de 2006, a Game Corp passou por um processo de transição, encerrou sua participação na Mix TV e fechou um contrato com a Rede Bandeirantes para alugar 6 horas de programação diária no canal 21 em UHF, em São Paulo, para exibir uma programação voltada ao público gamer e também videoclipes. A partir de junho desse ano passou a ser usado o nome Play TV. Abro mais um parêntese aqui. Em 2007, a Telemar, a grande companhia que investiu milhões de reais em uma empresa recém-fundada pelo filho do presidente da República e que até então não tinha nenhuma experiência nesse ramo, também passou por um processo de transição. Todos os serviços da companhia foram unificados em uma só marca. Com isso, o nome Telemar foi extinto, passando a ser usado o nome Oi, que até então era da divisão de telefonia móvel da empresa. Fecha esse parêntese. Em janeiro de 2008,
a Oi, antiga Telemar, injetou mais 10 milhões de reais na Game Corp, como compra antecipada de comerciais de TV. Lembrando que a Game Corp havia assumido a programação do canal 21 UHF da Rede Bandeirantes, que passou a ser a Play TV. E lembrando também que estamos falando de 10 milhões de reais em 2008, não em 2024. Nessa mesma época, a Rede Bandeirantes teve um significativo aumento nas suas receitas de publicidade governamental no contrato que tinha com a Game Corp, referente ao canal 21 em São Paulo. Esse contrato gerou muita polêmica pelo fato de que era sigiloso. Só que também no ano de 2008 houve uma ruptura do contrato entre a Game Corp e a Rede Bandeirantes, que levou a Play TV a deixar de ser exibida no canal 21 UHF em São Paulo. A Play TV passou a ser provisoriamente transmitida apenas via streaming pela internet, entre os meses de julho e novembro, e a partir de novembro de 2008 passou a ser transmitida via TV por assinatura. E ainda tem mais um fato muito relevante para essa história, acontecido em 2008, mais especificamente no mês de novembro, e que talvez seja a maior coincidência dentre todos os fatos que eu narrei até aqui. A Oi, a antiga Telemar, já vinha há um bom tempo negociando a compra e incorporação da Brasil Telecom, a sua maior concorrente na época. Mas essa negociação não podia ser concluída porque a Lei Geral das Telecomunicações não permitia. Só que essa história mudou quando foi publicado na coluna do meio da página 4 da seção 1 do Diário Oficial da União de sexta-feira, dia 21 de novembro de 2008, o Decreto Presidencial número 6.654 de 20 de novembro de 2008, que trouxe alterações na legislação referente às telecomunicações e, com isso, a Oi pôde concluir a compra e incorporação da Brasil Telecom. Me permita aqui repetir esse fato, só que agora em outras palavras. Graças a um decreto do presidente da República naquele ano, Luiz Inácio Lula da Silva, a grande companhia que investiu milhões de reais na empresa do filho de Lula, o Fábio Luiz, popular Lulinha, quando essa empresa havia acabado de ser fundada, pôde efetivar a negociação que estava nos seus planos há um bom tempo, mas que não era permitida pela legislação brasileira. Agora eu pergunto a você, que assistiu até aqui, depois de ter ouvido toda essa história, o fato de um casal ter ganho 640 vezes na loteria já não deixa de ser a coincidência mais estranha por trás dos personagens citados nas matérias dessa semana? Bom, para encurtar a história, Fábio Luiz Lula da Silva deixou de ser proprietário da Play TV em 2020, quando a empresa foi vendida. De lá para cá, o canal já passou por mais algumas mudanças no seu quadro societário e também no próprio nome do canal, mas tudo isso já sem a participação de Lulinha. Agora, toda essa história soa ainda mais absurda quando contada de forma resumida. Um cidadão formado em biologia, que trabalhava como monitor de um parque zoológico ganhando 3 salários mínimos, logo após o seu pai tomar posse como presidente da República, torna-se empresário, inicialmente entrando na sociedade de uma empresa já existente, e pouco mais tarde fundando uma nova empresa que, de imediato, recebeu um aporte milionário como investimento de uma das maiores companhias de telecomunicações do país. Curiosamente, o canal de televisão administrado pela empresa do filho do presidente recebe também grandes valores referentes à publicidade governamental, mesmo que o conteúdo exibido nesse canal seja relacionado a games e videoclipes. Depois de alguns anos e de mais alguns milhões de reais investidos, a grande companhia que desde o início tanto acreditou no sucesso da empresa do filho do presidente da República, aliás, até mesmo antes do início, é beneficiada diretamente por um decreto presidencial que altera a legislação do país em relação ao seu setor. Mas tudo isso que eu contei aqui são apenas coincidências. Afinal, o Brasil é o país das coincidências, não é mesmo? Agora, se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal de que essa história foi relevante para você. O que eu peço para você agora é que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e que não conhecem essa história, pois a grande mídia definitivamente não vai contá-la. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse vídeo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. E eu até tenho minhas desconfianças de que nem isso não está mais funcionando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.